Olá, sejam muito bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Lizzy Borges, sou advogada e professora de Direito de graduação e pós-graduação aqui em Salvador e resolvi abordar nesse vídeo hoje de forma muito sucinta uma dúvida que é muito recorrente nas nossas aulas, que é justamente entender a jornada acadêmica, né? Entender se dá para fazer mestrado logo depois da graduação ou se é melhor fazer uma pós-graduação, de que forma essa pós-graduação ela pode contribuir para a minha formação. Então, entender um pouquinho esse percurso da carreira acadêmica até para que você consiga fazer melhores escolhas. Bom, pessoal, eu sou extremamente visual, então eu já fiz aqui pra gente começar a conversar sobre carreira acadêmica, o que eu chamo de mapa da jornada acadêmica, que nada mais é do que, esses percursos que a gente pode escolher, trilhar a partir do momento que a gente se dedica à nossa carreira acadêmica. Alguns avisos antes da gente começar a nossa jornada é que, primeiro ponto, a gente não pode desprezar, obviamente não está aqui ilustrado, mas a gente não pode desprezar a nossa formação de base, então a gente fala da educação de base, educação fundamental, infantil, o ensino médio, que consta aí a nossa bagagem, inclusive, faz parte de toda essa jornada. E também quem começa com a educação já no ensino técnico já começa um pouquinho diferente, já tem aí algumas outras oportunidades. Mas por uma questão didática mesmo, a gente vai falar aqui da nossa jornada acadêmica, prezando pelo início aí da vida universitária. Então a gente começa a partir da graduação, a graduação, vou puxar a sardinha para o direito porque é minha área, então a gente vai falar sobre aquilo que a gente sabe, que domina um pouco melhor, mas a graduação, geralmente, ela é dividida em matérias obrigatórias e optativas, você precisa cumprir uma determinada carga horária. Em direito, a gente fala aí de, pelo menos, geralmente, algo em torno de 5 anos, portanto, 10 semestres, Ao longo desses 5 anos, desses 10 semestres, você vai cumprir a carga horária necessária. E ao final, você vai entregar o que a gente chama de TCC, trabalho de conclusão de curso, que pode ser uma monografia ou um artigo. Um ponto importante, um adendo importante antes da gente, esclarecer melhor essa situação da graduação é o seguinte: TCC, trabalho de conclusão de curso, ele é o nome que é dado para qualquer trabalho de qualquer curso em que é necessário a entrega desse trabalho para a sua conclusão. Então, a gente fala que na graduação tem TCC, na pós-graduação tem TCC, no mestrado tem TCC, no doutorado também tem, Alguns deles têm um nome um pouquinho diferente porque são gêneros textuais diferentes, Então a gente tem que o TCC pode ser entrega de uma monografia, um artigo, uma resenha, um relatório. Na dissertação, ou melhor, no mestrado, ele ganha um nome diferente, Esse trabalho passa a ser chamado de dissertação. E no doutorado ele se chama de tese, chamado de tese. Então, a gente tem aí essas figurinhas, que são esses trabalhos que a gente precisa entregar para concluir o curso, certo? Então, não é errado a gente falar de TCC, mesmo em níveis hierárquicos maiores, Então, assim, no doutorado a gente também fala em TCC, porque afinal de contas a tese é um trabalho de conclusão do curso do doutorado, certo? Voltando para a graduação, Depois que a gente fez toda a carga horária, que nós completamos tudo direitinho, nós somos possíveis concluintes, a gente vai, nos socorrer das disciplinas para poder nos ensinar a escrever. Então, geralmente, aí na sua faculdade deve ter algo como TCC1, ou metodologia da pesquisa jurídica, metodologia da pesquisa científica, para te explicar um pouquinho o que é método, o que são métodos de abordagem, métodos de procedimento, métodos em relação à classificação quanto objetivo, finalidade, afins. Geralmente a gente tem dificuldade ou materiazinha para afastar a gente da carreira acadêmica é essa, Porque parece que a gente fala grego, que a gente está falando outra língua e a situação fica um pouco complicada, O que a gente diz em relação à academia, quase sempre nessas dificuldades acabam sendo barreiras para que a gente se aproxime dela, A gente tem que vencer isso, juntas venceremos, Mas vamos lá.
Então, a gente tem essa matéria, né? Aprendemos, ainda que em um semestre, a nos dedicar à escrita, né? E nos dedicar à pesquisa. Em direito, geralmente, a gente sempre faz pesquisa de revisão bibliográfica, né? É muito engraçado isso, porque a gente não vai a campo, a gente não fala com as pessoas, a gente não entende se aquela lei é efetiva, se não é, se tá chegando de ponta a ponta, se não tá, a gente não escuta as pessoas, né? Basicamente, o que a gente faz é um grandíssimo... eu sei que eu em algum momento devo apanhar aqui nesse vídeo, mas o que a gente vê são muitos fichamentos, né, de muitos livros, muitos trabalhos, né, que são aí colocados no nosso meio jurídico, né, e que, enfim, acaba sendo aquela coisa, né, eu te cito, tu me citas, nós nos citamos e nós criamos o direito civil brasileiro, por exemplo, né. Então, eu particularmente, sempre que possível, incentivo as pessoas a irem a campo, a fazerem entrevistas, a, enfim, fazerem pesquisas documentais, jurisprudenciais, tentar entender melhor, né, como o fenômeno ele acontece. Então, enfim, tenho algumas ressalvas em relação a essas questões, mas vamos lá. Enfim, você vai, né, aprender, se familiarizar com essa escrita. Possivelmente vai ser indicado para você, você poderá escolher um orientador ou uma orientadora que vai te ajudar, né, nesse percurso, já na reta final da escrita do seu, enfim, do seu trabalho. Esse trabalho pode ser uma monografia, um artigo e algo interessante também, né, a diferença entre monografia, artigo, dissertação e tese tem a ver com a extensão, tá, e a profundidade, o aprofundamento que você vai dar na sua pesquisa. Então, por exemplo, uma monografia geralmente é um pouco mais rasa do que uma tese, né, doutoral. E a gente vai ver qual a particularidade, inclusive, desse trabalho no doutorado. Mas, via de regra, a gente está falando na mesma estrutura, né? Mesma estrutura do trabalho, né, com essas pequenas diferenciações. Mas vamos lá. Tá com o orientador, né? Terminando já a sua escrita, você tem duas opções que geralmente são ofertadas, né, nas graduações. Ou de você entregar o trabalho, né, e ser submetido à avaliação do trabalho escrito, ou então você ser submetido a uma banca avaliadora do seu trabalho. Algumas faculdades fazem isso, eu faço muita banca de graduação e isso é muito legal. Eu particularmente recomendo, se você tiver a oportunidade, se for, né, possível na sua faculdade, fazer a banca, né? Porque, assim, eu costumo dizer que trabalho é igual a pão. Quanto mais a gente sova, né? Quanto mais a gente, como é que eu posso dizer? Quanto mais ele apanha, né? Mais ele cresce. Então, é muito importante, lógico, com críticas construtivas, respeitosas, né? Afinal de contas, está todo mundo ali na qualidade de aprendente, né? Professores que têm doutorado, né? Já fizeram pós-doutorado e afins que tem essa arrogância acadêmica, nossa, é realmente um desserviço, né? Mas estamos todos ali na qualidade de aprendentes sempre, né? Enquanto estivermos vivos. Então, é muito importante que essas críticas sejam, logicamente, construtivas, críticas que venham fazer o seu trabalho, a sua pesquisa a crescer, né? Então, eu sempre recomendo que essas bancas, elas aconteçam, porque vai te abrir outros, né, caminhos dentro da carreira acadêmica, dentro da sua própria pesquisa, né? Então, se você tiver essa oportunidade, o faça, é uma escolha muito interessante, eu sempre recomendo, é muito legal. E aí você faz, né, o depósito ou, né, se submete à banca, né, avaliadora, e aí então você vai receber um diploma, tá? Um diplominha lá com seu nome, dizendo que você ganhou o título de graduada, graduado, né, o bacharel, bacharela, no curso que você está, né, fazendo, no curso que você cursou. Então, em direito, né, no exemplo aqui que eu tinha dado. E aí, gente, é natural que você parta para o que a gente chama de especialização, né? Alguns pontos em relação à especialização que eu acho que a gente precisa ver aqui que são muito importantes, tá? Quando a gente fala de especialização, a gente precisa entender que existem dois blocos quando a gente fala de pós-graduação. Existe a pós-graduação lato sensu, que é mais alargada, né, em que você
suas habilidades em relação a determinada temática, elas vão ser, né, melhor trabalhadas. Então a gente tem as especializações, né, pós-graduação em Direito Civil, pós-graduação em Direito Tributário, pós-graduação em Direitos Humanos, por exemplo. Os MBAs também são importantes, né? MBA não é mestrado, isso é importante. MBA é especialização, né? Tanto é que a especialização, né, a pós-graduação, lato sensu, seja MBA, seja a pós-graduação na área que você está, né, atuando, você não recebe diploma, você recebe certificado, né? Certificado de conclusão da especialização em Direito Civil, MBA, enfim. Nossa lei, né, determina que não há titulação acadêmica formalmente para quem é especialista, né, ou fez MBA em determinada área. Então, a gente vê, né, informalmente isso muito sendo trabalhado. Por exemplo, fulano é especialista em direito civil, fulano é pós-graduado em direito das famílias, né? Fulano tem MBA em gestão de pessoas, né? Tudo isso são títulos que a gente usa no nosso dia a dia, mas legalmente, né, não são considerados títulos acadêmicos, né? A gente vai trabalhar ao longo dessa jornada acadêmica com muitas coisas assim, sabe, hierárquicas, muitos conceitos assim, fechadinhos, né? Eu particularmente acho que isso acaba servindo para um ego acadêmico que a mim não cabe, eu não acho que é bacana, mas, né, já que está na lei, é importante a gente falar. Então, via de regra, né, a gente não fala na situação em relação à titulação para especialização. Eu, quando terminei minha graduação em Direito, eu fiz uma especialização em Direito Civil na Faculdade Baiana de Direito. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não tinha maturidade ainda suficiente, eu reconheço isso hoje. Eu não tinha maturidade ainda suficiente para poder encarar o mestrado, né? Eu precisava alargar um pouco mais o meu conhecimento, fazer leituras mais aprofundadas em Direito Civil, para aí, então, com mais maturidade, né? Não digo maturidade de idade não, viu, gente? Maturidade realmente acadêmica, maturidade na leitura de textos mais complexos, né? Entender melhor sobre metodologia, entender melhor o que sua pesquisa pode proporcionar, né? A função social da pesquisa, enfim, uma série de possibilidades. Então, para mim, foi bem bacana ter feito a pós-graduação antes, né? Eu saí da graduação, fui para pós-graduação e só depois eu fui para o mestrado. Não é obrigatório você fazer a especialização, né? Então, essa pós-graduação ela é dispensável, você pode sair da graduação direto para o mestrado. Porém, contudo, todavia, foi algo que para mim, né, tanto pessoal quanto profissionalmente, me enriqueceu bastante e eu fui para o mestrado com um outro olhar, né? Então, não é obrigatório. E aí, na pós-graduação, né, geralmente aí a gente tem uma carga horária de até 360 horas, né, cumprimos essa carga horária, né, estamos vinculadas às disciplinas que estamos cursando e, ao final, a gente também tem que entregar um TCC, seja uma monografia, seja um artigo, né? Em outros cursos é bem comum, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente falar de TCCs em grupos, né? Em publicidade, por exemplo, que você pega um caso concreto, né? Quase que multidisciplinar aí, ou várias áreas, você pode pegar algum trabalho específico. Em direito, esse trabalho é mais solitário, né? Geralmente, graduação e pós-graduação é individual, assim como, né, mestrado e doutorado, os TCCs também são. E é um desafio, né? Se colocar no mercado, se colocar na escrita, se colocar à frente, né, de uma folha em branco para, enfim, falar sobre o que a gente quer, falar sobre, enfim, a pesquisa na área, na temática que a gente quer. Assim como na graduação, na pós-graduação a gente também tem orientação, né? Então, você vai passar certamente por disciplinas que tratam sobre metodologia, né? Metodologia é o estudo dos métodos, em que você vai conhecer um pouco mais sobre os métodos de pesquisa e você vai ter uma orientação. Gente, assim, eu vou ser muito sincera com vocês, pelo menos em direito, tá? Quando eu converso com outros colegas, né, de áreas como sociologia, antropologia e afins, a conversa é outra, né? Mas em direito a gente tem uma certa dificuldade. Às vezes o orientador deveria orientar, mas não orienta, né? Às vezes a gente não consegue sequer falar com o orientador. Tem casos, inclusive, que já cansei de ir para a banca, né, enquanto avaliadora, e
o orientador, a orientadora quer ter lido o trabalho. Isso é um absurdo, é uma aberração, não é o que a gente quer e espera. Então é importante também você começar a ir se aproximando para verificar quem é que você quer que seja, né? Seu orientador, sua orientadora. E é crucial isso, gente, porque a vida acontece enquanto a gente está, né, fazendo aí, traçando a nossa carreira acadêmica. E muitas vezes são experiências traumáticas que fazem com que você desista. Eu tive inúmeras experiências traumáticas, né? E eu acho que talvez desenvolver esse canal também seja por isso, né? Para tentar trazer um pouco, né, de ânimo, um pouco de esperança, porque realmente, principalmente em algumas áreas, a academia é um lugar muito hostil, principalmente para nós mulheres. Então, escolha muito bem o seu orientador, sua orientadora, se for possível a escolha, né? Então, ao final da pós-graduação, você também, né, entrega uma monografia ou um artigo, sendo que, né, vocês estão vendo aí a estrelinha com, né, o sinal de não tem, porque realmente não tem titulação, você recebe um certificado, certo? E aí, você pode fazer quantas pós-graduações você quiser, né? Enfim, é totalmente possível. Em relação ao próximo passo, que seria o próximo degrau na hierarquia, a gente vai seguir para o mestrado, né? No mestrado, o TCC do mestrado se chama dissertação, né? E sobre o mestrado a gente tem algumas coisinhas que eu acho que são bem importantes falar, né? Porque para ingressar no mestrado a gente precisa fazer uma seleção. Geralmente as faculdades, né, as universidades, tem o que a gente chama, né, de PPG, que é Programa de Pós-Graduação, né? E tanto o mestrado quanto o doutorado é o que a gente chama de pós-graduação estrito sensu, que é mais estrito, o objeto de estudo, né, é mais restrito, né, é mais limitado. Você que vai dizer o que é que você vai pesquisar com aprofundamento e com atenção à linha de pesquisa do seu possível orientador ou orientadora quando no momento da realização da seleção, né? Então, esses PPGs, né, os programas de pós-graduação das universidades, geralmente as universidades federais, todas elas têm, né? Algumas universidades estaduais também têm, universidades particulares também têm. Eles vão fazer o que a gente chama, né, desses processos seletivos e eles vão fazer processos seletivos para alunos regulares, que são aqueles alunos e alunas que querem, de fato, né, se tornar mestres e mestras, estando vinculado ao programa, né? Então, terão não sei quanto tempo, né, para poder cursar disciplinas optativas e obrigatórias, pode variar muito, né, de faculdade para faculdade, mas terão que cursar essas disciplinas e uma vez cursando essas disciplinas, né, em paralelo a isso, farão o seu TCC, né? Da mesma forma que é na graduação, na pós-graduação, também, né, em paralelo a isso, o TCC precisa acompanhar. Para o mestrado, é dissertação, né? Então, o aluno regular vai passar pelo processo seletivo. Geralmente, se exige que o aluno declare o que é que pretende pesquisar antes por meio do que a gente chama de projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa nada mais é do que algumas folhinhas em que você vai dizer o que é que você pretende pesquisar se você for aprovado. E pode esperar porque vai ter vídeo aqui falando sobre, tá? Projeto de pesquisa, inclusive voltado já para o percurso mesmo, né? Inclusive para a seleção do mestrado. Bom, isso é quando você resolve fazer o mestrado de forma regular. Você vai estar comprometida com a conclusão, né? E com o desenvolvimento da sua pesquisa. Mas existem duas outras formas de você acompanhar, tá? As disciplinas do mestrado, que é justamente por meio de uma forma especial, tá? Que é se tornar aluno ouvinte ou aluno especial, certo? Aluno ouvinte, você basicamente vai entrar em contato com o professor, né, da disciplina que está sendo ministrada e questionar se você pode assistir às aulas, né, para conhecer o programa. Eu acho isso muito legal. Já cansei de assistir aula com uma aluna ouvinte, né? Basta mandar um e-mail muito cortês, questionando se é possível, né, que se quer conhecer um pouco mais sobre o programa, né, e tudo mais. E aí você vai estar lá sem nenhum vínculo à universidade, mas sendo possível frequentar as aulas, né,
e, enfim, conhecer o que ali está sendo debatido. Universidades públicas, geralmente, é muito fácil, né, de você ser aluno ouvinte, basta que você, né, tenha a concordância do professor ou da professora. Em alguns casos, esse professor ou professora pode te indicar, né, para você pedir a autorização também da faculdade, tá? Você não está aí nesse momento, né, enquanto aluno ou aluna ouvinte, você não está vinculado ao programa, não está vinculado, né, às avaliações daquela disciplina, né, você está literalmente apenas tão somente para ouvir, né. Existe a possibilidade de você atuar como um aluno especial. Geralmente os programas de pós-graduação fazem um edital específico para aluno ou aluna especial, né? Geralmente depois de ter feito a seleção para aluno ou aluna regular, em que é possibilitado, né? São ofertadas algumas disciplinas e nesse momento é feita uma seleção, geralmente seleção por análise de currículo, né? Carta de intenções também é bastante comum, para autorizar o seu ingresso naquela disciplina como aluno especial. Qual que é a diferença de aluno ouvinte para aluno especial? No aluno ouvinte, você não está vinculado nem ao programa, nem à disciplina em si, né? Você está lá apenas tão somente para ouvir. Como aluna especial, você está vinculada ao programa apenas tão somente naquela disciplina. Então, você não tem a obrigação de entregar um projeto do que você pretende pesquisar, você não tem a obrigação de cumprir com os prazos, com as obrigações necessariamente, né, que estão atreladas ou que são cobradas ao aluno regular. Então, nesse momento, você vai estar vinculada à faculdade especificamente em relação a aquela disciplina que você escolheu, né? Alguns momentos você pode até cursar 2 ou 3 disciplinas, depende muito aí da faculdade, então é sempre importante ler o edital, mas é uma possibilidade bem interessante, até para que você conheça melhor, né, onde você está pisando. Eu, antes de fazer a seleção para aluna regular do mestrado, eu cursei 2 disciplinas como aluna ouvinte, né? Porque eu queria conhecer, eu queria saber se o mestrado era para mim, se não era só essa coisa de ser professora, né? E pronto, se eu ia... Eu não conhecia, eu não tinha informação do que era o mestrado, né? Não tinha ninguém na minha família na época que tivesse feito mestrado. Então eu falei, nossa, eu tinha um amigo que fez o mestrado, eu falei, bom, se ele conseguiu fazer, eu talvez consiga também. Vou lá me aproximar para ver o que é que tem de interessante. E aí, de fato, foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive porque a maioria das faculdades permite que você aproveite essa disciplina que você cursou como aluno especial para abater da carga horária, né, das disciplinas quando você se tornar aluno regular. Então, eu cursei 2 disciplinas antes de me tornar aluna regular, certo? Da quantidade de créditos da carga horária, né, do mestrado enquanto aluna regular, eu abati 2. Então, isso ajuda muito, né, para você não ter esse comprometimento total, né, mas ao mesmo tempo estar comprometido com a matéria, ter as avaliações, entregar os trabalhos que são necessários, curtir mesmo, né, o que é a vida acadêmica. E aí, posteriormente, né, se decidir por fazer a seleção, né, se tornar aluna regular com a possibilidade de ter esse abatimento aí em relação a as matérias que cursou, né, abatimento da sua carga horária. E aí, o que acontece no mestrado? No mestrado, a gente tem uma peculiaridade, né? Você já entra, o curso inteiro do mestrado, você já vai ter um orientador, uma orientadora, e durante o acontecimento do mestrado, do doutorado, que também é assim, você vai estar desenvolvendo a sua pesquisa, né? Então, é algo quase que de forma concomitante, certo? E aí, você vai passar por 2 bancas de avaliação. Geralmente, a gente tem a banca de qualificação, que é quando você, né, já está próxima aí, né, já fez uma pesquisa bem expressiva, já tem um material para apresentar, você se submete a essa banca em que esse seu trabalho vai ser avaliado, né? E serão indicadas, né, pelos professores avaliadores e professoras avaliadoras, junto com seu orientador ou sua orientadora, as alterações que eles indicam e recomendam para que você conclua o seu trabalho. Então, é como se fosse uma banquinha e uma bancona ao final, que é a banca de defesa, que aí você defende
a sua pesquisa defende o seu trabalho, né? Então a gente tem a banquinha de qualificação, né, que é antes, e a banca de defesa da dissertação, certo? Uma vez aprovada na banca, você aí se torna mestre, né, ou mestra na área que você optou, né? Então eu sou mestra, meu mestrado é multidisciplinar, eu sou mestra em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, né? Se você for mestra em direito, será mestra em direito, mestra em economia, né? Então, por aí vai, certo? A lógica é a mesma. E depois do mestrado, a gente segue para o doutorado. Doutorado é a mesma coisa, gente, muito parecido com o mestrado, né? Você também vai ter um título, vai ter o diplominha lá, né? No mestrado a gente tem o diploma de mestra, no doutorado a gente vai ter ao final o diploma de doutora, né? Ou doutor em determinada área. Você também vai ter uma banquinha e uma bancona, né? Então a banca de qualificação e a banca de defesa. O TCC do doutorado não chama dissertação, se chama tese, né? E é mais aprofundada, né? Cada vez que a gente vai subindo, mais aprofundada tem que ser a nossa pesquisa e fundamentada, maior é a cobrança, também é maior o tempo para a realização dessa pesquisa. E é o terceiro, né? E último grau, realmente, né? Que a gente tem. Da mesma forma, você também pode ser aluna especial, você também pode ser aluno ouvinte, né? Funciona, né, pela mesma lógica. A única diferença mais substancial é que para o doutorado você tem que ter ineditismo, então você precisa escrever algo novo, né? Tem algumas coisas que eu acho que pode ser importante lá na frente a gente conversar um pouco mais sobre o que é esse ineditismo, porque todo trabalho é inédito, né? Todo trabalho ele é único. Pode ser até que outras pessoas tenham escrito sobre aquele mesmo tema, mas, porém, contudo, todavia, você vai ter escrito com as suas referências, com as suas leituras, com a sua pesquisa em si. Então, nenhum trabalho é igual ao outro, a não ser que seja plágio, né? E, por favor, não é isso que a gente quer. Mas, quando a gente fala, né, no doutorado, tem que ter uma ousadia a mais, né? Para poder justificar esse ineditismo, mas isso é assunto para outro vídeo, certo? Então, no doutorado, a gente tem a nossa banca de qualificação, a gente tem a defesa de tese, né? Os dois períodos aí de avaliação, certo? E uma coisa bem interessante, você pode, da graduação, já ir direto para o doutorado, que é o que a gente chama de doutorado direto, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram doutorado direto, mas não fizeram aqui no Brasil. Então, eu não tenho essa informação, né? Acredito que em outras áreas, sim, mas em direito eu não tenho essa informação de quais seriam as universidades que aceitam o doutorado direto. Porque, via de regra, né? Aí, nesse caso, sim, em sua maioria, né? Para fazer a seleção do doutorado, exigem que você tenha o título de mestre ou mestra em determinada área, né? Então, existe essa possibilidade do doutorado direto, mas em direito realmente, né, conheço algumas pessoas que fizeram fora, mas, enfim, não fizeram, né? Não sei como isso vem funcionando de forma mais, enfim, precisa aqui no Brasil, certo? O doutorado também é o que a gente chama de PhD, né, que é o PhD, né? Quem faz fora também, muita gente, enfim, tem essa titulação, né? Basicamente, sinônimo, mesma coisa, né? PhD ou doutorado. Lá fora também para o mestrado tem algumas nomenclaturas diferentes, né? Tem o LLM, que é o LLM, uns negocinhos, né? Umas novidades. Mas a gente lida também, né, com essa possibilidade em relação à titulação, né? Então aí a gente tem a nossa terceira estrelinha. Com o doutorado a gente adquire o que a gente chama de autonomia acadêmica. E você até pode fazer vários doutorados, né? Você pode fazer, eu estou terminando um agora em Direito, já quero fazer um outro lá no NEIM, que é um núcleo específico daqui da Bahia, que é muito bacana, né? Quem sabe ir, né, caminhando por outros caminhos. Mas, porém, contudo, todavia, o doutorado é a autonomia que a gente tem, né? Tem pessoas que fazem o que a gente chama de pós-doutorado. Vou até colocar minha bolinha aqui para cima, que é o nosso último caminho, né? Mas o pós-doutorado, né? Tem muita gente que fala, fulano é pós-doutor, pós-doutora em determinada coisa. Pós-doutorado não é título, né? Assim como especialização, né? Também não é considerado como título. Basicamente, o doutorado é como se fosse um estágio, né? É você, de fato, fazer a pesquisa científica
né, com propriedade, com autonomia acadêmica, inclusive. Eu até coloquei aqui. Não há titulação universitária no pós-doutorado, trata-se apenas de um estágio realizado após o doutorado e é opcional. Não existe formalmente o título pós-doutora ou pós-doutor, né? Então aqui, só para sintetizar em relação à titulação, que é o que a gente ganha diploma, né? A gente pode falar, né, da graduação, certo? Que aí você se torna graduada, graduado, bacharel, bacharela, né? Você tem o título de mestra ou mestre em determinada coisa, porque você faz o mestrado, né? Defende aí a sua dissertação. E no doutorado a gente fala, né, da terceira titulação, que seria, né, se tornar doutor ou doutora em determinada especialidade. E aí nós não temos titulação formal quando falamos em pós-graduação, especialização, né, pós-graduação lato sensu, então especialização, MBA, e também não temos para o pós-doutorado, certo? Isso é algo muito importante que eu acho que pouca gente fala, né? Mas nessa ideia de nos aproximarmos um pouco mais da academia, acho que são dados importantes, né? Muito embora, na prática, se vocês me perguntarem o que eu penso, eu particularmente gosto de dizer que essas titulações acadêmicas são só papéis que a gente consegue por meio de muito esforço, né? De muito reconhecimento, enfim, de muito trabalho, ou melhor, de muito trabalho e pouco reconhecimento, mas são alguns papéis que nos permitem ingressar em outros pontos, né? Pelo menos no direito é muito assim. Tem gente que tem mestrado e tem doutorado, mas que pouco contribui com a função social, que eu acredito ser, né, muito importante da nossa pesquisa. Então, enfim, a academia tem lá seus percalços e a gente vai conversar sobre cada um deles à medida que a gente for avançando aqui na nossa conversa. Mas enfim, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu ainda estou me familiarizando com o YouTube, então, por favor, curtam, compartilhem, deixem sugestões para a gente conseguir fazer algo, né, bem bacana nesse projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre vida acadêmica, a gente vai falar sobre metodologia, mas também vamos falar sobre direito civil, direitos humanos e sobre gênero, tá? Que é a minha área de pesquisa, né? A minha linha de pesquisa, é o que eu tenho dedicado a minha vida inteira, né? Dedicado à minha criatividade, à minha ousadia, meu tempo, né? Então a gente vai tentar sempre aproveitar bastante esse espaço aqui para poder enfim, trazer vocês para perto, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.